Mas para que esse plano funcione plenamente, os Estados Unidos precisam de 3 coisas, ok? A primeira coisa que precisa ser feita é criar um sistema de recrutamento nacional. Faz sentido, pessoal? Porque você precisa de soldados para manter os interesses centrais dos Estados Unidos, certo? Então, qualquer nação que desafiar você, você vai lá e ataca, certo? O objetivo é que a Rússia e a Europa estejam sempre em conflito uma com a outra. O objetivo é que a China e o Japão estejam sempre em conflito, e você precisa que o Irã esteja sempre brigando com os países do Golfo e Israel, certo? Então você tem esses 3 grandes conflitos ao redor do mundo. Mas se houver alguma nação em paz, bem, então você precisa criar conflitos. Ok, talvez na África, você também queira controlar o hemisfério ocidental, então precisa de soldados para ir e conquistar as nações que desafiam você. Certo, então a primeira coisa que você precisa é de um recrutamento nacional, beleza. A segunda coisa que você precisa é algo chamado continuidade de agenda. O que isso significa? Significa que, agora que você colocou esse plano em prática, não pode haver uma mudança de governo, certo? Então, vamos supor que eles estão implementando esse plano e estão fazendo isso agora. Em 2028, os democratas vencem. Bem, isso bagunçaria tudo, né? Então, o Trump precisa de um 3º mandato, certo? Um 3º mandato do Trump. Porque só ele pode implementar esse plano e fazer a América grande de... Certo, e a terceira coisa que você precisa é um estado de vigilância de inteligência artificial. Basicamente um estado policial de inteligência artificial. Por quê? Porque, de novo, esse plano só pode funcionar se os americanos não se levantarem e se revoltarem, como fizeram na Guerra do Vietnã. Ok, se tivermos um serviço militar obrigatório em vigor, se Trump concorrer a um 3º mandato, haverá muitos americanos que protestarão nas ruas, que se rebelarão, certo? Isso não pode acontecer. Eles vão estragar tudo. Portanto, você precisa de um estado de vigilância com inteligência artificial para ajudá-los a enxergar a verdade, certo? Polícia de Imigração dos Estados Unidos, pessoal. Acredita-se que a Polícia de Imigração dos Estados Unidos esteja sendo enviada às ruas da América para prender imigrantes ilegais. O problema é que você não precisa de Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Você só precisa da cooperação das autoridades estaduais, ok? Na realidade, o que o Polícia de Imigração dos Estados Unidos está fazendo é basicamente criar as condições para um estado policial. Isso está normalizando ou tornando comum a ideia de soldados armados patrulhando as ruas da América em todas as principais cidades. Certo, e o motivo pelo qual pensamos isso, ou podemos suspeitar disso, é olha o orçamento deles, cara. Olha esse orçamento. Antes o orçamento era meio estável, aí do nada, bum, sobe para 90 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, né? É quase como se fosse uma nova força policial nacional que só obedece ao Donald Trump. Basicamente, é a força policial particular do Donald Trump para implementar a visão dele, entendeu? E também, pessoal, centros de dados. Centros de dados. Eu sei que alguns de vocês são grandes fãs de inteligência artificial, mas a inteligência artificial não gera lucro, certo? ChatGPT. Você não consegue ganhar dinheiro com isso. Não dá para ganhar dinheiro com namoradas virtuais ou animais de estimação virtuais. Então, por que os Estados Unidos estão construindo todos esses centros de dados ao redor do mundo? Na verdade, o governo federal sob Trump tem um plano chamado Operação Stargate, onde eles vão construir um complexo de 500 bilhões de dólares, ok? Eles vão investir 500 bilhões de dólares na construção de centros de dados pelos Estados Unidos. Bom, você só iria querer construir centros de dados se quisesse criar um estado de vigilância baseado em inteligência artificial, certo? Onde todo mundo tem uma identidade digital. Moeda digital e onde todos podem ser monitorados para evitar que as pessoas se rebelem contra Trump. Certo, essa é a ideia. Ok, e você ouve isso e pensa, meu Deus, os Estados Unidos estão condenados, ou o Donald Trump vai virar rei pelo resto da vida. Não há nada que possamos fazer. Bem, o problema é o seguinte, essa ideia de conquista imperial, na verdade, não é uma ideia nova. Pessoal, tudo bem? Na verdade, não é. Os impérios vêm fazendo isso há muito, muito tempo. Não deu certo.
Então, o objetivo, resumindo, é criar uma situação em que exista uma grande América do Norte, ou o que eles chamam de TACNAT. Certo? E isto se torna uma fortaleza. Você tem recursos infinitos, mão de obra infinita, e pode vender armas, recursos e financiamento para o resto do mundo. Você quer criar o máximo de conflito possível no mundo, certo? Então aqui vai ser entre China e Japão. Aqui vai ser entre Irã, Israel e os países do Golfo. Aqui vai ser entre a Europa e a Rússia. Basicamente, você quer um mundo em guerra para sempre, para que possa controlar o mundo. E tudo o que os Estados Unidos precisam fazer é controlar pontos estratégicos cruciais, como o estado de Malaca. Hormuz, Gibraltar, Panamá. Por quê? Porque uma vez que você controla o ponto de estrangulamento, você pode controlar quais nações recebem quais recursos. Se uma nação está se tornando muito forte, você lhe dá menos recursos. Se uma nação está muito fraca, você lhe dá mais recursos. E como resultado, você sempre poderá manter o equilíbrio de poder em cada região. Certo? Parece um ótimo plano, mas não vai funcionar. Por quê? Bem, por causa de algo chamado nacionalismo. Ok? Porque quando você faz isso, quando você é um império e impõe sua vontade a outras nações, essas nações não ficam satisfeitas com isso. Certo? Então imagine o Japão, a Coreia do Sul, a Europa. As pessoas deles sabem que estão sendo usadas, certo? Então, eventualmente, eles vão dizer, quer saber? Dane-se, queremos ser independentes, queremos paz. Então, eventualmente, eles vão se levantar contra o império. E a maneira como eles vão fazer isso é trabalhando juntos para destruir a América. Ou, basicamente, para tirar a América do cenário mundial. Você não pode realmente atacar a América. Agora, o que a América pode fazer é dizer, dane-se, nós somos todo o hemisfério ocidental, temos recursos infinitos, podemos fabricar armas infinitas, e vocês nunca poderão atacar os Estados Unidos. Então nós vamos e atacamos vocês. Eles poderiam fazer isso. O problema, então, é que você tem divisão. E corrupção. Ok? Assim, um império em declínio sempre sofre com a corrupção e a divisão. Corrupção significa simplesmente que, sim, você destinou 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para a fabricação de armas. Mas, adivinha só, a grande maioria disso será roubada por pessoas. Os Estados Unidos estão passando por muitos problemas neste momento porque são um país muito corrupto. A divisão significa que democratas e republicanos brigam o tempo todo, o que chamamos de polarização política. Então é possível que, enquanto os Estados Unidos são chamados para lutar mais guerras no exterior, haja uma guerra civil dentro dos próprios Estados Unidos. Outra coisa é que, quando os Estados Unidos tomarem toda a América do Norte, incluindo Canadá, Groenlândia, México, Cuba, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Honduras, eles não vão ficar felizes com isso, certo? Então você vai ter insurgências. Tudo bem? E esses três problemas, nacionalismo, corrupção e divisão, significam que, quando os Estados Unidos realmente tentarem implementar esse plano, vai sair pela culatra. Isso vai acelerar o colapso do Império Americano, certo? E aí você se pergunta, ok, se historicamente sabemos que impérios vão colapsar, por que eles fazem isso? E a resposta é porque isso beneficia eles no curto prazo. Essa é uma solução de curto prazo que cria problemas de longo prazo. Mas quem se importa com longo prazo? Vamos só aproveitar o curto prazo, beleza? Então, novamente, a principal previsão é que a América pode, no curto prazo, parecer que está vencendo. Mas no longo prazo, por causa da corrupção, divisão e nacionalismo, a América será forçada a recuar para o hemisfério ocidental e perderá seu império. E sim, a América vai perder a guerra no Irã. Ela será forçada a recuar do Irã. Mas ela realmente não precisa vencer a guerra. Ela não precisa derrotar o Irã. Ela só precisa manter o Irã constantemente em um estado de caos e guerra. Certo, isso faz sentido? Porque o objetivo é controlar os pontos de estrangulamento, certo? O segredo está nos pontos de estrangulamento. Esses são os pontos-chave. É isso que a América precisa proteger.
E o que acontece na Europa, Rússia, China, Japão, Irã, na verdade não importa. Mas o que os Estados Unidos querem é criar o máximo de caos possível nesses lugares, para que eles dependam dos Estados Unidos em busca de recursos, financiamento e arma. Faz sentido? Os Estados Unidos já não se importam muito se perderem a guerra no Irã. Esse não é o ponto. O objetivo é manter o controle sobre esses pontos estratégicos de estrangulamento. Assim, o mundo depende dos recursos americanos para sobreviver. O que os Estados Unidos estão fazendo é óbvio, certo? É ridículo. É algo muito óbvio para as pessoas, não é? Não há nada que você possa fazer a respeito. Não há nada que você possa fazer a respeito porque a América possui uma marinha de águas profundas que controla os oceanos. A questão, então, é: o que acontece? O que acontece a longo prazo? Bem, a longo prazo, o quê? O que vai acontecer é que a Rússia vai desafiar os Estados Unidos nesses pontos estratégicos, certo? E isso já está acontecendo em Cuba, certo? Cuba está aqui e discutiremos isso na próxima aula. Mas Cuba está sob embargo neste momento e está tentando se aproximar da Rússia, ok? Então, o que a Rússia vai fazer é basicamente criar sua própria marinha para desafiar a marinha americana. E a Rússia não pode vencer a marinha americana, mas o que ela pode fazer é travar uma guerra de desgaste contra a marinha americana, aumentando os custos. Ok? Essa é a número 1. Em segundo lugar, se os Estados Unidos conseguirem destruir as reservas de energia do mundo, tornarão o mundo mais dependente dos Estados Unidos. Bem, a Rússia também pode destruir as reservas de energia para tornar o mundo dependente dela. Ok? Então, o que vai acontecer é que a Rússia e os Estados Unidos vão competir entre si, certo? E a maior parte do mundo acabará ficando do lado da Rússia para equilibrar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são muito agressivos. Nesse momento, a curto prazo, a China não tem outra opção senão trabalhar com a Rússia e os Estados Unidos, porque a China não é forte o suficiente para desafiar nenhuma das duas. Faz sentido? Minha pergunta é sobre como Trump vai lidar com o conflito interno nos Estados Unidos. Agora, ele só tem 37% de apoiando a direita e os democratas parece que não concordaram com o plano dele. Então, o que ele vai fazer sobre isso? E o que é o Partido Democrata? Eles não concordaram com o plano do Trump? Qual é o plano dos democratas para os americanos? Os democratas, na verdade, não têm um plano próprio, certo? Então, mesmo que os democratas ganhem as eleições em 2028, o que provavelmente farão é dar continuidade ao plano de Trump, porque eles próprios não têm plano nenhum. O plano de Trump para se manter no poder é basicamente trapacear. Ok, ele vai ganhar as eleições. Ele vai trapacear. Esse é o plano dele daqui para frente e provavelmente ele vai se safar.